Ok, de volta aqui, mais uma aula sobre paredes, né? Aqui estamos tratando de um assunto específico que é modelagem, né? Já vimos aí os tipos de modelagem e dentro daquela proposta inicial de tornar esse curso bastante prático, né? Eu vou mostrar como eu criei aquela janela, né? Aquela vidraça inclinada, né? Aquela parede cortina inclinada aqui, né? E depois a gente, ao longo do exercício e depois recapitulando, a gente faz uma revisão e vê a teoria que eu apliquei aqui, tá certo? Bem, meu objetivo aqui é colocar, como eu falei, uma parede inclinada que passe aqui pelo esse pavimento de cobertura, né, que é esse nível aqui, né, e aqui embaixo ele alinha com a borda inferior. Esse detalhe é muito importante, né, para você saber aonde que ele começa, onde que ele acaba, tá ok? Pelo que já existe aqui, a esquadria que já está colocada, né, a parede cortina, você vê que ele faceia aqui a parte superior dessa laje, tá ok? Então nós vamos fazer o painel cortina casando com essa mesma regra, tá ok? Bom, qual é o conceito básico que a gente viu então para fazer essa geometria? Eu vou criar um sólido aqui, uma massa sólida aqui, complementando, né, ou paralela aqui de alguma forma, de modo que uma das faces, no caso aqui a face interna, ela será aproveitada para colar um painel cortina. Então eu tenho duas formas de criar essa massa aqui que vai servir de molde, né? A gente viu na aula anterior que o indicado para esse caso seria construir uma massa, realmente uma massa plena, tá ok? E aí em cima dela eu construiria um sistema cortina, que é o que a gente vai fazer, tá ok? No entanto, nós teríamos a opção, tá? E depois a gente vai ver essa opção de, ao invés de fazer o molde, moldar a parede, né? Então entraria aí aqui em componente, modelar no local, né? E aí eu escolheria a categoria, né, paredes aqui no caso, né? E ele já começaria um elemento, uma massa, né, um conjunto de volumes, né, já com os parâmetros indicados para representar uma parede, tá ok? Ou ainda aqui eu posso também usar a opção massa, que talvez seja a opção mais versátil, tá ok? Depois eu vou mostrar por quê. E aí clicando em OK, eu entro nas minhas ferramentas, né? Eu posso dar o nome dessa massa aqui, por exemplo, parede cortina leste. Ok? Então eu dei um nome a essa massa, que é a massa usada como molde para executar a parede cortina leste. Ok? E aí eu entro aqui nas ferramentas de modelagem. Ok? Quando eu terminar de modelar, eu clico em concluir massa. Uma das características operacionais do Revit Architecture é que você estando dentro de um comando, né, você pode variar a sua vista, né, seu modo de visualização. Então eu vou partir aqui para o térreo. Agora, clicando aqui, eu continuo no mesmo comando, vamos dizer assim. E eu entro aqui na ferramenta de desenho. Eu vou desenhar aqui linhas. Ok? O que eu vou fazer? Eu tenho aqui a base. Vamos explicar aqui o que a gente está fazendo. Vou ver na elevação sul. Aqui, como o prédio é curvo, né, ele aparece aqui uma forma um pouco distorcida. E ela está toda em cinza porque eu ainda estou naquele comando. Vamos cancelar aqui massa. E a gente vê aqui a nossa parede cortina, né, inclinada. Ela começa aqui no nível do segundo pavimento, seria a base dela, né? E o topo dela está indo até a cobertura, depois passando 1,20 m. Ok? Então vou lá na planta do térreo. Eu já tenho essa noção. Então aqui, como eu cancelei o comando, eu posso voltar aqui. Eu estava acessando por aqui, início, componente, modelar no local. Selecionei a opção massa, né, porque eu estou criando um molde. Cliquei em OK. Dei o nome de parede cortina leste. Eu poderia colocar aqui inclinada, né?
Ok. Bem, voltei ao módulo de desenho. Eu estou aqui no pavimento térreo, na verdade eu deveria estar no segundo pavimento, né, que é onde é a base da minha parede de cortina. E vou desenhar aqui através de linhas. Tá? Aqui eu tenho a laje, né, onde vai se apoiar a parede de cortina. Vou marcar aqui essa linha, que é a linha mais importante. E daqui para trás eu vou fazer um sólido qualquer, tá? O importante é que eu faça uma figura fechada. Aqui já pegou a extensão, ponto final e paralelo, ok. Tá ok, fechei aqui, clique em modificar. Eu desenhei aqui uma cadeia de linhas fechadas, faceando aqui, né, lá no segundo pavimento. Agora eu vou lá no pavimento da cobertura e vou fazer a mesma coisa. Faceando aqui a laje, que é esse elemento aqui. Então aqui na cobertura, vou fazer a mesma coisa. Linha, né, essa aqui é a projeção da laje. Ok, se tiver dúvidas, vai lá no 3D, pode executar esse mesmo exercício pelo 3D, definindo apenas o plano de trabalho, né, o plano referencial. Vou aqui marcar o endpoint da laje, que é a linha mais importante. Daqui para trás eu faço um sólido qualquer, ok, porque eu não vou aproveitar as outras faces desse sólido, tá ok? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma espécie de um prisma. Vou juntar aqui primeiro. O mais importante é ligar aqui SE endpoint certinho. Então eu vou olhar lá no 3D agora. Então eu tenho agora, olha lá, uma figura, né, um quadrilátero aqui no nível da cobertura, faceando aqui, no caso aqui o bordo inferior da laje, ok? E esse aqui faceando essa borda inferior aqui. Então isso aí já eu estou dentro de massas, né? Fui lá início, componente, né? Colocar massa. Fui na planta do térreo, criei esse quadrilátero, essa figura fechada. Na cobertura criei essa outra figura. Quando eu seleciono uma entidade aqui, ele me oferece já a opção de criar a forma, tá? A partir de uma coisa selecionada. Que é exatamente essa figura que vocês veem aqui quando aparece essa animação. Você seleciona várias superfícies fechadas e o Revit constrói, faceando, harmonizando essas diversas seções. Por isso que eu fiz essa seção superior e essa inferior. Ele vai criar um sólido, na verdade, né? Não face, mas uma massa sólida juntando as duas. Okay? Se eu tenho apenas um objeto selecionado, se eu clicar aqui em criar forma, ele vai criar uma forma extrudada, né? É uma forma paralela, uma seção que se desenvolve perpendicular ao plano de trabalho, né, contendo essa mesma geometria aqui dessa seção. Tá, ok? Um prisma, na verdade. Tá, ok? Vou dar Ctrl Z para voltar aqui. E, em vez de ter uma superfície só, né, nesse caso ele usaria o Studio, eu seguro o Ctrl e seleciono a outra superfície. Ok, então uma superfície apenas ele vai criar uma forma extrudada. Mais de uma superfície ele vai criar um sólido harmonizando, né, ligando as duas superfícies. E é exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Clico em criar forma, tá? Tem uma forma sólida. E se fosse uma subtração, no caso de fazer um buraco, por exemplo, em uma outra estrutura, você usaria uma forma de vazio, tá? Depois a gente vai ver. Vamos criar uma forma de sólido aqui. Criar uma forma de sólido, tá lá. Cria uma massa, um molde, né, para poder ser usado para criar a parede de cortina. Como essa massa aqui ele é feita apenas de um sólido, né, a massa que a gente chamou de parede de cortina leste, né, eu posso concluir. A massa está pronta. Clique em concluir. E aqui, se eu for em massa e terreno, nessa vista, eu vejo aqui que não está aqui clicado, ó, mostrar massa, por isso que ela não apareceu aqui. Se eu clicar aqui, a massa passa a aparecer. Tá ok? Porque a massa ela pode ser usada como molde agora e poder ser usada no futuro, né? Então tem a opção de você mantê-la visível ou não. Tá certo? E por fim, eu vou aqui e crio um sistema cortina. Aqui eu não tenho tipos específicos carregados, né, nesse projeto ainda.
Agora, para criar uma parede cortina, né, eu vou clicar aqui em Sistema Cortina, que no caso é Sistema Cortina por face, né, e ele pede para selecionar uma face aqui dessa massa. Posso chegar nessa extremidade, clicar com Tab, olha lá, ele pegou aquela face interna do sólido. Eu clico nela, tá, ela ficou selecionada, já está em azul. E como não há nenhuma face a mais, eu posso vir aqui em Criar Sistema. Ok? Venho aqui em Massa Terreno, posso esconder a massa. E está lá o meu painel cortina criado. E agora em cima deste painel cortina, né, eu vou trabalhar as propriedades do tipo, né, colocando minhas características de montantes e etc. Tá ok? Eu poderia já ter criado o sistema cortina antes e depois seria só mudar aqui o tipo dentro da mesma família de sistema cortina. Tá ok? É diferente de parede cortina. Tá? Tem propriedades semelhantes, mas é uma categoria à parte, sistema cortina. Eu mencionei em uma aula atrás aqui que a gente estava trabalhando sempre com painéis cortina, né, paredes cortina, com eixos e montantes todos certinhos, né, todos verticais e horizontais. Tá? Mas eu posso ter uma condição aqui de aramado diferente, hexagonal, né, fazer mosaicos variados usando o sistema cortina. Então, a parede cortina seria um tipo específico de sistema cortina. Então, o sistema cortina é um conceito mais abrangente ainda do que simplesmente paredes cortina. Tanto que vocês devem ter notado aqui, quando eu estava lá, vou botar aqui mostrar massa, né, para a gente ver as coisas acontecendo. Quando eu estava lá na verdade eu entrei por lá, né, por inserir, por início, componente, modelar no local, né? Mas teria exatamente o mesmo efeito eu entrar por aqui, massa e terreno, massa no local, tá? Sendo que lá eu passei por uma etapa, foi lá início, componente, modelar no local, eu passei por uma etapa a mais que seria classificar isso aqui como massa, tá ok? Lembrando que eu estou usando massa especificamente por quê? Porque eu quero criar um molde para a parede que eu vou criar. Ok, se eu fosse moldar a parede em si, eu selecionaria como categoria, né, o objeto já, ou uma mobília, ou tá, um quadro, enfim, telhado, o que eu tivesse construindo aqui, eu já teria que dar uma família, né, uma categoria de objeto, para ele receber os parâmetros básicos dessa categoria lá no Revit, no seu modelo. Tá, ok? Então, massas para desenhar moldes e o resto para desenhar o próprio elemento. Em vez de ir selecionar por aqui, né, eu fui início, componente, modelar no local, selecionei massa. Para atingir esse mesmo objetivo, eu poderia vir aqui, ó, massa e terreno, massa no local. Tá? Ele entra na mesma equivalência aqui. E quando eu estou nesse comando, vou chamar de uma ação aqui qualquer, né? Então entrei no comando massa aqui, ele entrou nessa outra forma, né? Os menus aqui, ó, o início não é mais porta, janela, né? Eu estou no editor de massas aqui, né? Então eu vou ter aqui as opções de desenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar, se eu desenhar uma face apenas, tá? Vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui no térreo, entre o eixo K e o eixo 1, vou construir alguns elementos aqui, eu vou fazer elementos bem aleatórios, tá? Vou começar com uma base retangular, aqui eu não estou me importando com medidas, ok? Criei uma primeira face, tá? Eu vou lá no 3D, tá? Criei uma face lá naquele pavimento que eu estava trabalhando, que era o pavimento térreo. Se eu clicar agora em criar forma, ele vai criar um sólido de extrusão, né, baseado naquele elemento que eu criei. E o interessante aqui é que enquanto eu não concluir massa, tá, o comando não terminou, tá? Porque eu poderia vir aqui e desenhar uma outra figura aqui, fazer um outro extrude, né? A massa, na verdade, ela não precisa ser composta por apenas um sólido. Ela pode ter vários sólidos, mesmo separados, unidos, tá, ok? Interseções, furos, tá? Quando eu termino a volumetria inteira, aí sim eu concluo a massa. Ok? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui. Ele voltou como forma de retângulo, né?
E agora, em vez de ter uma superfície só que está lá no térreo, eu vou lá no quarto pavimento. Aqui eu não estou vendo o retângulo, né, por questões de visibilidade, né, que a gente já estudou. Mas vamos aqui desenhar uma outra forma qualquer, um círculo. Ok, com o centro aqui a gente já sabe que está entre o K e o 1, tem o nosso L. Ok, e vou agora lá no pavimento de cobertura. Eu vou desenhar uma outra figura qualquer aqui. Tá, okay? Mais ou menos na mesma posição. Estou aproveitando os eixos aqui para mostrar a versatilidade do comando. Poderia aqui usar, por exemplo, um círculo. Vamos fechar aqui uma figura qualquer. Ok, vou lá no 3D. E eu tenho 3 figuras geométricas aqui alinhadas. Clico em modificar. E agora eu vou fazer o que? Vou selecionar uma, seguro o Ctrl, seleciono a outra e a outra. Então eu tenho 3 seções, aquelas estão aproximadamente, né, com o eixo em comum aqui. E aí quando eu tenho mais de uma seção selecionada, ele não vai mais usar o extrude, ele vai criar um sólido ligando esses elementos. É o que eu vou fazer agora, criar a forma. E ele criou a forma lá da minha massa. Tá, ok? Essas concordâncias aqui ele que faz. E em cima dessa forma, né, ele criou algumas divisões aqui de face necessárias ao próprio Revit, né, a forma como ele calcula, né? Aqui, por exemplo, eu teria uma face. E nessa face eu poderia colocar aqui um sistema cortina. Eu tenho algumas opções aqui, por exemplo, dividir superfície, né? Fazendo divisões. Mas o que me interessa por enquanto aqui é a modelagem da massa, né? Uma vez concluída a massa, eu clico aqui em concluir e ela passou a ser um molde existente lá no meu projeto. Ok? Em cima desse molde, eu posso criar uma parede comum, né? Posso vir aqui agora início, voltei, né, o ambiente normal do Revit. Eu venho aqui em massa, posso vir aqui, ó, criar parede por face. No caso de parede cortina, não é feito dessa forma, né? Aqui no caso de moldes, eu teria que usar o que? Sistema cortina. Tá, ok? No caso de paredes comuns, eu poderia usar uma parede básica aqui. Vou botar uma genérica 200 dessa daqui. Seleciono uma face qualquer. E ele criou uma parede naquele formato lá do molde. Tá, ok? Neste caso, as paredes são sempre paralelas, né? Elas percorrem a superfície, mas a seção da parede, né? Eu estabeleci aqui uma parede de 20, qualquer seção aqui ela vai ter 20 centímetros. Ok? Por quê? Porque nós estamos usando um molde e estamos usando essa face no molde, né? Que é o sistema cortina por face, telhado por face, parede por face. Então, estou pegando uma face, uma casca do molde, e usando para criar uma parede ou um sistema cortina que depois vira uma parede cortina. Tá, ok? Posso clicar um sistema cortina, que é um sistema cortina bastante complexo aqui. Né? Clico nessa e adiciono essa. E essa daqui, se eu quiser. Selecionar todo o conjunto. E crio um sistema cortina bastante complexo. Então dá para ver aí a versatilidade que eu tenho de Revit, né? Então quando a gente fala assim, paredes, não são só paredes, ok? São vedações e a gente vê as potencialidades do Revit, ok? Para finalizar, um comentário já puxando a próxima aula, como eu falei, aqui eu estou sempre criando paredes ou sistemas cortina, né, que são paralelos ao molde, né? Se eu quisesse criar uma parede que não tivesse as faces paralelas, aí eu usaria a opção de modelar a parede, ou, né, no caso aqui nós estamos falando de parede, mas o conceito abrangente, né, de modelagem no Revit, nós criarmos nossos próprios elementos, a gente já vai entendendo esse conceito de massa como molde ou de moldagem. Tá, ok? Então, na próxima aula a gente vai ver a parte de moldagem dos elementos, tá? E não de construção de moldes, e aí nós poderemos fazer paredes com qualquer tipo de seção, não apenas seção paralela com uma espessura fixa.
ok? Até lá então.